Senhores e senhoras, bom dia. Retomando a nossa 48ª sessão virtual ordinária do dia 9 de agosto de 2021, anuncio o terceiro processo da pauta, o processo de recurso de número 4423/2018, auto-infração 2018 07997, em que é recorrente Companhia Nacional de Abastecimento, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Pedro Jorge, a indicação de procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a procedência. Esse processo foi sobrestado no dia 13 de julho de 2021. A relatora original, a doutora Sandra Reis, questões técnicas, não conseguiu efetuar o relato. E aí, retornando aqui à nossa pauta de hoje, passo a palavra ao doutor Pedro Jorge, que fará o relato do processo anunciado. Renovando aqui nosso bom dia para todos. Esse processo é o 4423, também da Companhia Nacional de Abastecimento, né? Foi uma auto-infração lavrado para cobrança de multa no valor de R$ 55.596,98, né? Nos termos trazidos a seguir. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. A empresa, em epígrafe, deixou de efetuar a escrituração fiscal digital das notas fiscais relacionadas no presente auto-infração relativa ao período de janeiro a dezembro de 2013. O período de infração foi de janeiro a dezembro e a finalidade foi a 123.3G. da Lei 12.670. A autuada apresentou impugnação, alegando que não cometeu as irregularidades verificadas pela auditoria. Diz que, repete novamente, né, que tem aquele ato designatório 2017-09-710 de 12 de setembro de 2017, período de apuração de janeiro a dezembro não tinha poderes. A auditora não tinha poderes para auditar até o mês de agosto, pois o período de janeiro a agosto estava fora de competência, porque estava prescrito. O auto-infração 2018-079970 não foi recebido pela representante legal da Conab, no estado do Ceará, contrariando as exigências do fisco estadual, né, aquela instituição normativa da Cefaz número 7, e o artigo 45 e 46 da Lei 12.737. As operações realizadas pela unidade de mercado de opção, especificamente com milho, conforme disciplinado pelo Decreto 24.569/97, o artigo 13, inciso 9, né, que diz o seguinte: além de outras hipóteses previstas na legislação, fica diferido o pagamento do ICMS nas operações relativas a milho em grão, destinado ao estabelecimento de produtor, cooperativa. Afirma ainda que as operações realizadas constantes nas notas fiscais relacionadas pela indústria auditora tratam-se de operações simbólicas de remessa e retorno de armazenamento de mercadoria. Portanto, não há circulação de mercadoria, apenas são operações de controle de estoque e que estão devidamente contabilizadas no livro razão da autuada. Desse modo, eles pedem a nulidade da autuação. Em análise de primeira instância, o julgador entendeu pela procedência, haja vista que devem ser escrituradas todas as notas fiscais de entrada, ainda que referentes a operações simbólicas, pois a nossa legislação tributária não dispensa a escrituração fiscal dessas operações. Quanto ao lançamento contábil dos documentos fiscais, a penalidade em vigor à época, o exercício era 2013, estabelecia uma multa equivalente a uma vez o valor do imposto, ficando a penalidade reduzida a 20 FIIs, se comprovado o competente lançamento contábil do documento. A impugnante, apesar de ter argumentado que houve a escrituração contábil dos documentos fiscais, não trouxe aos autos a documentação comprobatória do alegado. Entendeu ainda que todas as nulidades argumentadas pela impugnante
E, ademais, afirma ainda que tem um funcionário... Sim, afastou, né, as unidades argumentadas pela impugnante e afirma que um funcionário da Conab foi devidamente cientificado à fiscalização. O contribuinte interpôs recurso ordinário, onde basicamente reiterou os argumentos trazidos na sua impugnação. Chegou aqui a assessoria processual tributária, ela emitiu um parecer no sentido de procedência. Entende que o fato motivador do lançamento foi a falta de escrituração de notas fiscais de entrada na FD, escrituração na forma eletrônica, comprovando através de comparação de arquivos eletrônicos, conforme relatado na informação complementar. Ademais, afirma que, quanto ao argumento da autuada de que as notas fiscais eram simples remessa, operações simbólicas de remessa e retorno de armazenamento de mercadoria sem circulação, devidamente registrado em seu livro razão, esse argumento não se presta a afastar o lançamento, pois este trata-se de outra situação, descumprimento de uma obrigação acessória de escriturar notas fiscais de entradas de mercadoria. Então, presidente, esse aí é o breve relato desse auto de infração. Obrigado, doutor Pedro Jorge. Da forma regimental, passa a palavra do representante da IPGE, doutor Matheus Viana Neto. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, Eva, nossa secretaríssima, a acusação é muito simples, é falta de escrituração de documento fiscal. O contribuinte vem aos autos e diz que nunca deixou de escriturar, sua escrituração nunca deixou de fazer escrituração fiscal digital, mas não comprova que as operações estavam escrituradas, ali indicadas, as notas fiscais pelo agente fiscal, não comprova que essas operações estivessem escrituradas. Resta, então, as preliminares, e as preliminares suscitadas são as mesmas dos autos anteriores, do auto anterior, que é a questão da decadência, incompetência da autoridade, e a intimação não correta. Então, quanto às preliminares suscitadas, a procuradora entende que devam ser afastadas. E quanto ao mérito, o caso a acusação ela não foi afastada, não há razão nenhuma para afastá-la. A razão pela qual a Procuradoria, sem mais delongas, nosso presidente se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Pela ordem, doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só relembrando que aqui, pelo menos o meu entendimento nesse caso, é a parificação do 123.8L. Eu já olhei inclusive a tabela, embora as informações complementares não sejam um pouco, assim, não falem da base, eu já olhei os documentos comprobatórios anexados aos autos e é perfeitamente possível fazer o cálculo da aplicação do 123.8L. Apenas isso. Processo em discussão, senhores. Algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria? Notas fiscais não escrituradas. Alega operações de simples remessa, retorno, armazenamento, operação simbólica. Alguma discussão adicional? Como vota o conselheiro relator? Presidente, pela parcial procedência, utilizando a penalidade do artigo 123.8L. Ok, vou tomar aqui o voto dos conselheiros. Doutor Pedro, doutor Saulo, como vota? Senhor presidente, acompanho o relator na íntegra. Doutor Pierre. Com o relator, senhor presidente. E aí? Doutor William Falcão de Souza. Acompanho o voto do relator, senhor. Doutora Helena. Com o relator na parcial procedência, entretanto, aplicando a penalidade prevista no artigo 123.3G, por entender que é específica ao caso, nos termos da autuação, do julgamento também. Então, no caso, a procedência. Ok. Procedência, desculpa. Doutora Helena. Doutora Mônica.
E nos mesmos termos da doutora Helena. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, preliminarmente afasta a decadência suscitada pela parte, a nulidade por ilegitimidade, né, o caso dos sócios, não poderiam, não estariam autorizados a receber, né, nos termos do parecer. Fala também da multa confiscatória, defesa semelhante aos demais processos, e no mérito, por maioria de votos, vota pela modificar, né, a decisão de procedência para parcial procedência, aplicando o 123.8L, considerando que a penalidade é de 2%, limitada a 1.000 FICE, né? E os cálculos, segundo o doutor PR já mencionou, encontram os elementos para elaborar esse demonstrativo. Esta decisão, contrária aí à manifestação da doutora PGE. Senhores, vamos para o último processo da pauta, e aqui eu já anuncio, o processo de recurso 3290/2019, auto de infração 2019-08471. Recorrente, Nilcedan Comércio de Veículos Limitada, recorrido, célere julgamento em primeira instância. Dr. José William Falcão de Souza, o conselheiro relator, e a indicação de procedência pelo julgamento singular e também pela assessoria processual tributária. Passo a palavra ao conselheiro relator, Dr. William, para início do relato. Obrigado, senhor presidente. O auto de infração anunciado é de deixar de escriturar notas fiscais de entradas. A aplicação do artigo 123, 3G da Lei 12.670/96, isso ocorrido no exercício de 2016. A base de cálculo é 375.646,24 e a multa 10%, R$ 37.564,62. São 33 notas fiscais. O contribuinte ingressa com defesa e alega, ele cuida de duas notas. Ele alega que um fornecedor emitiu as notas fiscais 725 e 726. A nota fiscal aí foi emitida em duplicidade. Então, dentro dessas duas notas, ele não escriturou a nota fiscal 725, só a 726, por isso que o contribuinte, fornecedor, emitiu em duplicidade. Tem a questão também de duas notas, 13.257 e 13.259. Ele também alega que houve duplicidade na emissão das notas, inclusive essas duas notas foram emitidas pela empresa do mesmo grupo, que é a matriz, que é autuada aqui no caso, é uma filial, e que ele só escriturou a nota fiscal 13.257, deixou de escriturar 13.259. Essa é a defesa. Requer que sejam retiradas essas duas notas da relação e aplicada a penalidade prevista no 123.8L da Lei 12.670, com alteração da Lei 16.258/2017, né? Tirado o 3G para o 8L. Aí veio o julgamento singular, que as provas produzidas são insuficientes para desconstituir o feito fiscal. No caso, a empresa autuada destinatária relativamente às duas notas fiscais acima teria que emitir nota fiscal de devolução ou recusar a mercadoria fazendo registro no verso do DANF, da legislação, destacando os motivos da devolução. Nesse caso, autoriza o emitente a emitir nota fiscal de entrada, tudo conforme o artigo 176 do decreto 24.569/97. Ou seja, ele não poderia simplesmente dizer que as notas fiscais foram emitidas em duplicidade e deixar de escriturá-las ou fazer a devolução conforme manda a legislação. Não, ele só optou por escriturar dentre as quatro notas que eu falei, a 725 e a 726, ele deixou de escriturar a 725. E dentre a 3257 e a 3259, ele deixou de escriturar a 3259, alegando que estava em duplicidade. E foi pela procedência.
e na procedência, no caso, aplicando o 123.3G. Não acolheu o pedido do 123.8L. O contribuinte entrou com recurso ordinário, que tratou da mesma questão, das notas fiscais 725 e 726, alegando que foram duplicidade, que ele escriturou apenas a que ele entendia correto. As notas fiscais 13257 também, ele só escriturou uma nota, alegando a duplicidade. E volta a requerer a sanção do artigo 123.8L do Decreto 24.569/97. Foi emitido o parecer número 47 de 2001 pela Assessoria Processual Tributária e aqui ele esclarece bem a questão para rejeitar o pedido do contribuinte relativamente à não escrituração das notas fiscais. Ele alega induplicidade. Senhores, eu anotei aqui, mas eu acho melhor eu fazer uma leitura que está mais consistente aqui no parecer. O que é que o parecer diz? Ele diz assim, que os argumentos apresentados na defesa, no tocante ao cancelamento das notas fiscais 725, na verdade, nenhuma dessas notas fiscais foi cancelada. Aliás, ele nem disse que foi cancelada, ele disse que estava em duplicidade. Mas verificou que essas notas 725 e 726 não foram canceladas pelos emitentes. Agora, é um fato que ambas acobertaram um veículo de igual descrição, número de chassi e valor, e foram emitidas para o mesmo destinatário autuado, que é a autuada, e na mesma data, as duas notas, 18 de novembro de 2016. Porém, as citadas notas fiscais tratam de operações distintas. A nota fiscal 725 é de devolução, e a segunda, remessa para demonstração. Eu achei assim meio negócio enrolado, mas está aí. O mesmo veículo e as notas fiscais emitidas, uma para devolução e a outra para remessa para demonstração. E ambas, essas duas notas, elas estão aqui nos autos, elas fazem referência à nota fiscal 2550, que foi a nota fiscal emitida pela empresa autuada. A 25 mandando para a empresa que emitiu a nota fiscal 725 e 726 em devolução. Bem, quanto às notas fiscais 13259 e 13257, existem no sistema, nota fiscal corporativa, ambas foram emitidas pela matriz, que é a Nilcedan, matriz da autuada, que é também aqui Nilcedan, que é filial, ambas aqui em Fortaleza, né? Foi emitido pela Nilcedan, 13259 e 13257, para a empresa filial autuada, e acoberta uma operação de retorno de mercadoria recebida para demonstração, na mesma data, 15 de abril de 2016. Porém, os produtos dessas duas notas fiscais são diferentes, são veículos diferentes, as notas fiscais foram juntadas aqui no auto pela parecerista. A nota fiscal 13257 é um carro cor preta, modelo, está aqui o chassi, começa por 935 SUN, e a outra é um carro também cor preta, álcool, gasolina, mas é outro tipo de carro, com o chassi 9BHB, são veículos diferentes. Porque ela está dizendo que era uma nota fiscal emitida em duplicidade, tal qual a primeiro caso. Mas não são veículos diferentes. Um veículo no valor de R$32 mil e o outro veículo no valor de R$24 mil. A nota 13257, ela faz referência à nota fiscal, lá no pezinho da nota, 1635, né? E a segunda nota fiscal faz referência à nota 13, na nota fiscal 1632. Ou seja, acobertam operações, veículos diferentes, e faz referência a notas fiscais diferentes. Ou seja, rapidinho, a nota fiscal 13259 coloca aqui no rodapé, que é a nota fiscal
1635, mercadoria recebida para demonstração. E a 13259, esse veículo também, mercadoria faz referência à nota fiscal 1632. Então, essas duas não há dúvida nenhuma. Só as duas primeiras, 725 e 726, que fazem referência à mesma nota fiscal, já disse 2550, e uma foi emitida como, e aqui na nota que está nos autos, a 726, remessa para demonstração, e a 725, devolução. Ou seja, as duas notas fiscais, o questionamento principal relativamente às notas só são dessas aqui, foram rejeitadas, tanto no julgamento como no parecer. A 13259 e a 13257, não há dúvida nenhuma que são veículos diferentes, né? E faz no rodapé da nota, dizendo que faz referência a notas fiscais que ela recebeu diferentes. A 725 e 726 é o mesmo veículo, está retornando, fazendo referência a apenas uma nota fiscal. No entanto, apesar de ser na mesma data, ele está tratando de operações diversas. São operações diversas. Em síntese, senhor presidente, este é o relatório. Ok, doutor William, obrigado. Então, passo a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente. A questão aí me parece, dá aparência de ser um pouco, assim, meio enrolada, desculpa a expressão, mas são coisas distintas. Como já bem esclarecido pelo doutor William, a falta de escrituração em relação a uma das notas fiscais, que refere-se a veículos, são veículos diferentes e, portanto, necessariamente elas tinham que ser escrituradas mesmo. Então, a falta de escrituração está comprovada no que se refere a veículos distintos, inclusive com chassi distinto, não há dúvida, tinha que escriturar. Aliás, não sei porque ela insiste em dizer que eram notas fiscais em duplicidade, que não deveria ter sido emitida. Eu não sei que duplicidade é essa se os veículos são diferentes. Se fosse o mesmo veículo, o mesmo chassi, aí poderíamos considerar. Mas não, são veículos diferentes. Então, não há como, nesse caso, não há como afastar a acusação da falta de escrituração. Ainda que o negócio de aquisição não tenha se realizado, digo, a montadora enviando para a concessionária, mas ainda assim teria que ser escriturado. Então, esse caso aí me parece que não tem dúvida. Aí vamos para o primeiro ponto, que é aquela do 725 e 726. Aí sim, é o mesmo veículo que a empresa recebeu para utilizar na demonstração, não sei o que e tal, e aí ela remeteu esse veículo para a demonstração e depois houve o retorno desse veículo também. Mas a questão da escrituração é porque são operações distintas. Apesar de se referir ao mesmo veículo, mas é uma operação de remessa, de recebimento, de devolução. Então, ainda que seja o mesmo veículo nesse caso, ela estava obrigada a efetuar a escrituração. Não há razão para não fazer. Até para formalizar a saída do veículo, o ingresso do veículo no estabelecimento. Razão pela qual, meu presidente, me parece que em ambos os casos das notas fiscais aí contidas na autuação, referem-se mesmo à falta de escrituração, está corretíssimo. Razão pela qual a Procuradoria, como sempre, se manifesta pela aplicação do 3G, sabedor de que o doutor Pierre, muito atento, não deixa passar. Pensei que fosse passar no caso anterior, mas ele não permitiu. Talvez o doutor ele também não tivesse deixado passar. Mas eu pensei que finalmente iria ser, ao entendimento da Procuradoria, sair vencedor, mas não tem jeito, não. A Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Passa então a palavra ao doutor Pierre. Processo em discussão. Obrigado, senhor presidente. Tem uma questão aqui que eu gostaria,
sim, discutir com os colegas conselheiros. Note que o veículo é o mesmo e a nota que endereçada ao contribuinte, uma foi endereçada às 4 horas, foi emitida 4 horas da tarde e 51 minutos, certo? Dizendo que é devolução. Aí logo depois, ou é o contrário, a primeira remessa para a amostra, né? E a segunda foi emitida 8 minutos depois. Então, veja bem, me parece que o argumento do contribuinte é válido, né? Na realidade, só houve uma operação aí e ele escriturou a correta. Assim, não me parece muito crível que a matriz tenha enviado para a filial com a diferença de 8 minutos o mesmo veículo. Simples demonstração e devolução com a diferença de 8 minutos, me parece que houve um equívoco aqui da emissão de uma das notas fiscais, a 725 a 726, né? Se fosse uma diferença de dias, ela foi para a demonstração, depois houve uma devolução. Tudo bem, mas veja bem, aqui o contribuinte está sendo penalizado pela falta de escrituração de uma entrada, ele não escriturou uma entrada. Bom, ele recebeu o mesmo veículo com a diferença de 8 minutos, uma nota fiscal dizendo que era para ele fazer uma amostragem, a outra dizendo que era uma devolução. Ele olhou e disse, não, esse aqui é um caso de devolução, então não vou escriturar que foi emitida 8 minutos atrás de devolução, me parece uma coisa lógica, né? Assim, se houvesse um intervalo de tempo crível, você poderia dizer, não, a matriz enviou o mesmo veículo uma vez para uma coisa, recebeu, depois veio de novo e tal, mas aqui me parece assim, quase impossível o mesmo veículo ter saído com a diferença de 8 minutos, uma missão de 8 minutos para o mesmo veículo. Assim, eu acho que, na realidade, embora pareçam ser operações distintas, é uma só operação e ele escriturou aquilo que faria correto. Então, eu entendo pela exclusão da base de cálculo dessa nota fiscal e pela aplicação no restante do 123.8L. É isso, senhores. Mais algum conselheiro quer discutir o processo, analisando aí os argumentos trazidos pelo doutor Pierre? Doutor Falcão. Senhor presidente, quanto a essa nossa fiscal 725 e 726, eu tive a mesma dúvida a mesma questão que o conselheiro Pierre colocou aí. Agora, tem um detalhe, quando eu li aqui, ó. Essa nota foi emitida por empresa do mesmo grupo. Foi assim. Vamos ver se ficar aqui bem claro. No dia 14 de outubro de 2016, a Nilcedan Comércio de Veículos, que é a matriz, fica na Senador Vigílio Távora, 1520, aliás, que é a filial, essa aqui é a filial, certo? A Nilcedan Comércio de Veículos, 1520, emitiu essa nota fiscal 2550 como remessa para demonstração de veículo novo, certo? Aí não há dúvida nenhuma, eu já disse, é o mesmo veículo, né? É o mesmo veículo, é o mesmo chassi, é um Jeep Renegade, em outubro. E ele remeteu esse veículo para a empresa KF Comércio e Corretora de Veículos, Comércio e Corretora de Veículos Limitada, que fica aqui na Coronel Miguel Dias, né? Deve ser no Shopping do Automóvel. Ele emitiu essa nova, no dia 14 de outubro. Quando foi no dia 18 de novembro, a KF Comércio e Corretagem, essa que eu citei por último, que foi a destinatária da nota para demonstração, ela emitiu a nota 725, certo? 725, o doutor Pierre já disse até a hora, mas eu vou alterar, vamos ver. Primeiro, a nota fiscal 726, no dia 18 de novembro, às 11 horas, aliás, dia 18 de novembro, às 10 horas e 13 minutos, dia 18 de novembro. E no rodapé, nota fiscal de devolução referente à nota fiscal de entrada 2550, foi aquela que eu falei aqui. Ele colocou devolu, não está nem devolução, está aqui a nota.
Em seguida, no mesmo dia, só uma hora depois, às 11h08, ele emitiu a nota fiscal 726. É tudo igual na nota, valor da mercadoria, o veículo é o mesmo, Jeep Renegade, e colocou no rodapé, nas informações adicionais, nota fiscal de devolução referente à nota fiscal de remessa número 2550. É isso que o doutor Pierre está argumentando. Ou seja, foram duas notas que foram emitidas, só que a primeira, que eu citei assim, com o nome devolução, e a segunda, remessa de demonstração. Não sei se o erro dele foi isso, ele era para devolução de remessa de demonstração, botou só devolução. Aqui botou remessa de demonstração, a KF não está mandando para remessa de demonstração, está devolvendo o veículo que recebeu de remessa de demonstração, mas tem essas duas notas, do mesmo veículo, tudo igual. A tese levantada é que as notas existem e não foram canceladas. Embora, eu acho que o entendimento é esse, é o mesmo veículo, né? Com pouco tempo. Provavelmente foi um erro, né? Mas as notas existem, não foram canceladas. Que, então, o destinatário, no caso, a autuada, ela teria, sim, que, quando receber essas duas notas, escriturar aquela que achava correta, que ela escriturou. Ela escriturou a nota fiscal. Cadê qual foi que ela escriturou? Ela escriturou a 726, que diz remessa de demonstração, né? E deixou de escriturar, que foi a segunda emitida, e deixou de escriturar a 725, está na relação cobrando, por falta de escrituração. Ela disse, olha, as notas foram recebidas, foram emitidas para ela. Ela tinha que escriturar e fazer a devolução normal daquela nota, ou então, na nota, escrever que está equivocado e tudo, e ele não traz essa prova que fez isso, apenas tomou a decisão dele de deixar de escriturar, porque a nota fiscal foi emitida. Essa mesma tese ele fez para as outras, mas não há dúvida, porque lá é veículo diferente, né? Notas fiscais que ele recebeu diferentes, mas dessa daqui tem essa dúvida, só essa dúvida. Aí a julgadora, o parecer foi nesse sentido, olha, a 725 é de devolução, é um tipo de operação, e a segunda é remessa de demonstração. Mas a gente analisando a nossa, não é remessa de demonstração, é uma devolução e remessa de demonstração. Ela recebeu mas é devolução também, as duas. É isso. Conclusão, doutor William. O microfone está desligado, o microfone. A conclusão é essa. Tem a obrigação de selar? Tem. Tem a obrigação de fazer aquele procedimento? Tem. Mas nós estamos analisando um fato, né, que não houve o contribuinte lá, é uma pessoa, o nome da pessoa física, né, é a KF, Comércio de Corretagem de Veículos, né, emitiu essas duas notas, não cancelou as notas. Ela tinha, mas tomar aquela providência, tem que fazer toda aquela providência. Se nós formos restringir literalmente a luz dessa legislação, ele teria que receber essas notas, escriturar, e aquela que ela achou indevida, devolver. Se for por esse lado aí, tudo bem. Mas, na operação em si, não existiu duas operações, só existiu uma operação. Se for por esse lado, aí sim, teria que retirar a nota fiscal 725. A nota fiscal 725 não foi escriturada, né, e está lá na relação retirada, diminuiria alguma coisa. Porque, na verdade, no final, eu aplico a penalidade 123.8L. A penalidade também vai ser bem inferior à cobrada de nota de infração. É isso. Ok. Doutor Pierre, pediu a palavra. Não, professor presidente, eu estava esperando o William concluir, eu não entendi se ele entende pela exclusão ou não da nota. Fiquei... Parece que agora no final ele esclareceu. Eu entendo que deva retirar 725. Concorda com o entendimento do doutor Pierre, não é isso? Mais alguma discussão? Eu concordo com o doutor William, presidente. Ok. Alguma discussão adicional, senhores? Então, como voto, conselheiro relator? Presidente, com esse do recurso
voluntário, do parcial provimento, no sentido de retirar da base de cálculo a nota fiscal número 725, por entender, está configurado que é um retorno, e esse retorno estava amparado pela 726. Mesmo que o contribuinte tenha emitido, deixar de escriturar essa nota não causou nenhum prejuízo também para o fisco. E por mudar a penalidade, alterar a penalidade para 123.8L, que foi requisitado também no recurso. Ok. Senhores, vamos escolher aqui os votos. Doutora Helena, como vota? Senhor presidente, eu manifesto pela procedência da autuação nos termos do julgamento singular. 3G, né? Sim. Ok. Doutora Helena. Doutora Mônica. Da mesma forma, presidente. Do voto da doutora Helena. Ok. Doutor Pedro Jorge. Eu estou votando da mesma forma do nosso conselheiro doutor William Falcão, do relator. Doutor Saulo. Presidente, acompanho o relator e o conselheiro Pedro Jorge. Doutor Pierre. Com o relator, senhor presidente. Então, senhor, esta Câmara... Nenhuma preliminar, né, doutor William? Nenhum pedido de preliminar, né? Não. Ok. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece o recurso ordinário da parcial provimento para excluir a nota fiscal 725, lançada em duplicidade, mesmo elementos que constam na nota 726, e a penalidade do 123.8L, nos termos do voto do conselheiro relator, e decisão contrária, doutora Helena, doutora Mônica, que, pela procedência nos termos do julgamento, e a manifestação do procurador. Esta decisão para o processo da pauta. Assuntos gerais, senhores? Algum assunto a ser tratado? Doutor Carlos César. Senhor presidente, eu gostaria apenas de deixar registrado o nosso pesar pelo falecimento do pai do doutor Jefferson Viano, nosso estimado presidente da Comissão de Estudos Tributários da UAB, né, que se deu e foi informado aqui do falecimento, e apenas para isso, deixar registrado o nosso mais profundo pesar, nossos sentimentos a toda a família. Obrigado, doutor Pierre. Vai ficar registrado aqui, constando nas nossas, na gravação, na sessão aqui da nossa, registrado aqui na sessão do dia 9 de agosto. Senhores, amanhã nós teremos processos, e aqui eu queria destacar, lembrar que são processos que foram sobrestados no dia 12 de julho de 2021, da Solumed, distribuidora de medicamentos e produtos para a saúde. São 2 processos da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. Teremos sustentação oral da doutora Júlia Leite Alencar de Oliveira. Na verdade, são 3 processos da doutora Mônica. E também, na sessão do dia 12, estava presente o doutor Fernando André Martins Teixeira. 2 processos. Eu pergunto ao doutor Saulo se ele participará da sessão de amanhã, o doutor Fernando que participará. Doutor Manuel, eu enviei aqui a organização para a doutora Evaneide. Deixa-me dar uma conferida. Só destaque. Amanhã é dia 10, é o doutor Fernando. Ok. Só confirmando, porque... Doutor Fernando, eu retorno no dia 11 e 12. Na pauta original era o doutor Fernando, e aí ficou a dúvida. E aqui a minha pergunta. Lembrando, senhores, que toda a sessão ela foi sobrestada, né? Tivemos um problema aí no acesso à base de dados, aí eu insisto e lembro aos senhores da importância de, ao receber os processos, baixar os processos, para que essa consulta não fique somente na hora da sessão, porque às vezes há problemas de acesso no WebDrive. Tá? Então, uma das razões para não realizarmos esta sessão do dia 12 foi exatamente a dificuldade de acessar os arquivos. Então, fica o lembrete aí para os senhores, para evitarmos falhas técnicas que possam interferir na realização da sessão. Agradeço a participação de todos e amanhã
Até amanhã, se Deus quiser. Muito bem, senhor presidente.